Mateus 6 fala sobre essas duas coisas. Você não pode servir o Deus desse mundo, o mamon, as riquezas, e Deus ao mesmo tempo. Então, esse assunto, eu creio, assim, é um texto que a gente fala bastante, mas é um assunto extremamente sério para nós. E que a gente, às vezes, tem que prestar atenção bem, porque Jesus está dizendo, você não pode fazer os dois. Então, você vai ter que escolher a quem você vai servir. E como você escolhe? A realidade é, onde está a tua segurança? Amém? A tua segurança está no sistema, nos recursos, ou a tua segurança está em Deus? Amém? E num tempo onde nós estamos vendo tudo fraquejando, amém? E todas as coisas, amém? Incertezas, guerras e inseguranças, mais do que nunca nós temos que definir no nosso coração, Deus é a fonte da minha vida, amém? E aí ele instrui da seguinte maneira, vamos dizer, a opção que Deus dá para nós é o seguinte, não te preocupa com comida, bebida e roupa, e com sustento, não te preocupa. Ele está dizendo, então, se você vai escolher seguir essa regra, você vai escolher seguir a Deus, amém? Olha o que ele está dizendo, se você vai seguir o mundo e o sistema, o resultado disso é ansiedade, preocupação, estresse, porque você vai sempre correr atrás. Então não é que você pode servir o mundo e viver sem estresse. As pessoas acham que não tem. Como você define em que mundo você está? É se você está ansioso sobre o assunto. Amém. Então, em que mundo, em que sistema você vai operar? Eu vou operar no sistema nesse aqui, Deus. Então é o seguinte, então não pode ficar ansioso com esse assunto. Tá, eu não sei, eu vou ficar nesse sistema. Então é o seguinte, então ansiedade. Amém. Esse é o mundo que demanda isso. E como nós fazemos muitas vezes? Nós temos uma necessidade, você jejua, ora, vai atrás de Deus, Deus vem assim, Deus traz um milagre, Ele vem e faz o milagre. E você, glória a Deus, aí o que você faz? Deixa de buscar Deus e segue no teu rumo, porque você sabe como é que funciona. Até o próximo. Na verdade. Esse é o nosso método de uso. Quando tem um problema financeiro, a gente vai a Deus, questiona, Deus me ajuda, e aí Deus te abençoa, te supre, e aí depois que te suprir, você segue no mesmo. Então, o que é mudar de lógica? É mudar de lógica. Amém. Eu não vou viver nesse sistema. E aí Deus diz assim, não anda ansioso quanto comer, vestir, porque vocês têm um pai, vocês vão ter que aprender a confiar em Deus. Vamos ter que aprender a confiar em Deus. Uma das coisas interessantes na nossa vida, meus irmãos, por que a gente fala bastante nisso? Por que nós falamos sobre esse assunto bastante nessa casa? Porque você vai precisar de provisão para o resto da vida enquanto você estiver nessa terra. Você vai precisar de comida, você vai precisar de roupa, você vai ter que pagar o plano de saúde, se é que você paga, se não paga, se você vai ter que pagar isso, você vai ter que pagar o chuchu, você vai ter que sair e desembolsar e pagar, porque é assim que o sistema opera. Então, você vai estar sempre precisando de provisão, sustento, dinheiro. Sempre. Então, o que acontece? Se você está sempre precisando de sustento e dinheiro, e esse mundo é frágil, enrolado, inflação e crítico, você vai viver para o resto da vida ansiedade, preocupação e estresse, e Jesus está dizendo assim, vocês têm uma maneira de viver nesse mundo, não entrar nessa roda, e diz assim, eu tenho uma maneira de operar, vocês vão ter que confiar em mim para sustento. Vocês vão ter que confiar em mim. E aí é o seguinte, vocês não vão andar ansiosos, vocês vão encontrar paz. E aí eu vou dar a instrução, vocês vão buscar o meu reino, as minhas coisas, a minha lógica de fazer, e essas coisas vão vir. Amém? Amém. Se atentamente ouvires a minha voz, tendo o cuidado de fazer exatamente como eu vou dizer, essas coisas vão acontecer, ok? Então nós estamos nesse meio. E uma das coisas, meus irmãos, que você olha, ontem, esses dias agora, eu não sei quem aprovou aí, 15,5% de aumento nos planos de saúde. 15,5%, é o maior aumento da história que liberaram. 15,5%. Amém? Por cento no plano de saúde. Eu vou perguntar para os irmãos, quantos ganham 15,5% de aumento a cada ano que vem? Amém? Ninguém. Então, 15,5% de aumento. Aí Deus olha e diz assim, Gabriel, nós não esperávamos essa, nós vamos ter que aumentar o dízimo, porque, amém, de 12, inflação, as pessoas vão ganhar menos.
entendeu? Nós vamos ter que aumentar, as despesas estão grandes, nós vamos ter que aumentar. Imagina, as pessoas estão sendo afundadas, olha só, pelo sistema do mundo, 10% do salário dos crentes há 15 anos atrás dava tal valor. Hoje, com a inflação, 10% do salário que não foi reajustado equivale a 23%. Nós temos que aumentar o dízimo para 23% para dar conta do que nós estamos, né, das necessidades. Amém? Inflação, né? Amém. É interessante que no reino de Deus, amém, Deus não funciona assim. Amém. 15,5%. Como é que eu vou fazer agora? O que acontece? A ansiedade vem no nosso coração. E agora você vai ter que cortar aqui, eu tenho que fazer. E Deus diz assim, não anda ansioso. Vem para cá. Eu quero ensinar vocês. E meus irmãos, como nós vamos ter que lidar? Eu não sei qual é a idade que você tem. Eu tenho matéria idade, meus filhos têm mais novos, alguns são mais velhos, mas com certeza nós temos ainda um tempo pela frente. Ok? E esse é um assunto líquido e certo. Nós vamos precisar de sustento todo o tempo. Para pagar conta, para pagar isso, para fazer o que for. Amém? E se você acha, porque tem dinheiro no banco e não vai precisar se preocupar, amém. Tem outras coisas que vão surgir na tua vida que o dinheiro não vai comprar e que você vai andar ansioso também. Amém? Então, o que acontece? Nós vamos ter que aprender e definir como operar nesse assunto. Amém? E não é fácil. Amém? Eu tenho pedido a graça de Deus, eu preciso aprender a operar nesse nível. É um aprendizado, amém? Amém? Aprendizado. Testar como você opera. Então, uma das coisas, só para a gente concluir, uma das coisas importantes na nossa vida, quando nós estamos em momentos de crise financeira ou nessas situações, você não precisa do dinheiro, você precisa de uma instrução de Deus. Amém. O que normalmente acontece, meu irmão? Uma crise financeira foi causada por alguma coisa. Se você ganha o dinheiro para resolver e pagar aquela situação, você continua com o problema. Você continua com a mesma lógica. A tendência é que daqui um ano aquele problema vai existir de novo. Ou seja, por isso que nós fazemos, nós achamos que nós precisamos de dinheiro para cobrir um problema. Nós precisamos de instrução de Deus. Amém? Porque o que acontece? O dinheiro vai vir, vai faltar e vai vir. É uma coisa normal que amanhã você vai pagar essa conta, amanhã você está lidando com um gigante, alguém fez uma coisa, você vai precisar de dinheiro para fazer alguma coisa, você vai precisar do mesmo dinheiro. Aí, como você não tem o que precisa, você vai se afundar. É normal que isso aconteça. Aí você vai a Deus e Deus vai lá e te ajuda. Então, é normal isso. Então, às vezes a gente fica surpreso, diz assim, Deus, estou de novo numa crise. É normal que isso vai acontecer, porque nós vamos ter uma demanda crescente cada vez mais, num mundo cada vez de menos valor, e você tem que comer, você tem que educar, e tem que fazer as coisas. E o que nós fazemos é nós diminuímos o nosso estilo de vida para tentar aguentar a pressão. E o que Deus quer, Ele diz assim, ei, eu quero te dar uma instrução de como posicionar a tua vida. Amém? Quando Deus falou com Moisés na sarça ardente, Ele não deu um cheque para Moisés, Ele deu uma palavra para Moisés. E na palavra estava toda a provisão para a missão dele. Assim, Moisés, é o seguinte, Moisés, tu vai ter isso, tu vai carregar um povo pelo deserto, tu vai ter que liquidar com o faraó, tu vai ter que pressionar isso, papapá, tu vai ter que comer, taraná. Ele diz assim, aqui eu vou te dar um cheque, mais ou menos a previsão que eu tenho, amém, que vai te custar isso aí, 2,4 milhões de shekels, amém. Então está aqui um cheque, para todas as tuas despesas, para tudo que tu vai ter que lidar com isso, ter que contratar um advogado quando chegar lá, porque o faraó vai vir, carruagem, você vai ter que contratar, inclusive, para ir até lá, passar na estalagem e pagar o burrico, o alugador de burrico, para você ir até o Egito, depois você vai chegar lá, você vai ter que ter segurança, porque eles vão querer. Então, mais ou menos, a minha orçamento, 4,5 milhões de shekels. Amém. Tá bom, mas esse está aqui o cheque, vai lá, Deus te abençoe. Amém, no caso eu. Não, a única coisa que ele recebeu
vai e livra meu povo do Egito, e eu serei contigo. Amém. Isso? É isso. Então, você chega em momentos da vida que você olha assim, a gente está sempre querendo dinheiro para cobrir um problema. Nós estamos querendo um dinheiro para cobrir um assunto, cobrir um buraco, cobrir uma coisa, e Deus não opera assim. Deus está querendo dar uma instrução para você. Então você chega, nesse momento que você se encontra, o que você tem que mudar um pouco a lógica? Deus, fala comigo. Como eu ajo? O que tu estás querendo dizer para mim? Qual é a tua instrução? Por isso que a Bíblia diz assim, os dias são maus, as pressões vão ser grandes, procurar e conhecer qual é a vontade do Senhor. Tudo que nós precisamos, qual é a palavra de Deus. Então, o que você precisa ouvir? Quando você está sentado aqui, Deus está falando com você. Amém? Eu tenho certeza que nesse ambiente Deus traz uma ideia para você. Porque sabe o que acontece? Que a palavra de Deus, ela faz você parar de ficar ansioso, você cria um certo temor, você abre o teu coração, você tira a sandália dos teus pés, e se você estiver com fome, Deus vai falar alguma coisa. Eu vou estar falando aqui sobre Moisés, no cestinho, e Deus vai colocar no teu espírito uma ideia de como você vai lidar com o assunto, porque Ele falou com você. E não tem nada a ver com dinheiro, você não ganhou nada de dinheiro. Você ganhou uma palavra de Deus. Então eu estava com essa... Estava lembrando da história de Jonas. Aí você vê Jonas, né? Deus diz, vai para tal lugar. A Bíblia diz assim, Jonas 1,13, ele diz, e ele pegou um navio, ele achou um navio no porto de Jope, que ia para longe da presença do Senhor, pagou pela passagem, entrou no navio. Amém. E ao invés de ter comida e sustento na mensagem, ele foi comido. E meus irmãos, nós vamos ser engolidos pelo sistema. Se nós embarcarmos no navio errado. Amém? E o que tem a ver esse navio? Aí Paulo foi chamado por Deus e disse assim, o anjo do Senhor apareceu para Paulo e disse assim, Paulo, é o seguinte, eu quero que tu dê testemunho de mim em Roma. Amém? Paulo ganhou essa missão. Eu quero que tu vá para Roma e fale de mim em Roma. Ele falou, claro, Senhor. Amém. Paulo diz assim, eu fui fiel à visão celestial, não poupei esforços, amém, porque eu fui chamado digno de sofrer pelo Evangelho, que bênção, amém, é um privilégio fazer isso, claro, Senhor, eu vou para Roma, o que acontece? O anjo do Senhor estava no trajeto todo, aí na hora da tempestade ele diz, pessoal, o seguinte, a viagem vai ser complicada. Na de Jonas, a viagem foi complicada. Jonas, ao invés de levantar, pessoal, a viagem vai ser complicada. Mas o anjo do Senhor, a quem eu sirvo, me apareceu ontem à noite e disse, não se preocupa, ninguém vai ser... Não. Jonas estava encolhidos, procurando a solução, e os homens gentios estavam orando aos seus deuses para tentar descobrir o que estava acontecendo. E eles diziam assim, tem alguém, se a gente jogar no mar, alguém vai ser. E ao invés de você ser o líder nesse momento de mar turbulento, você é a vítima e está sendo jogado no mar. Amém? E ao invés de você estar comendo no convés do navio ou na sala de banquetes, você está sendo servido como comida. Amém? Não é o que aconteceu. Josué diz assim, como pão nós vamos devorar essa realidade. Amém? Essa é a comida, uma mesa no deserto. Posso colocar uma mesa no deserto? Claro, porque se você está na vontade do Senhor, tem mesa no deserto, tem suprimento no deserto. Amém? Amém? Tem comida no deserto. Deus pode botar uma mesa, olha só, Deus pode botar uma mesa no deserto. Amém? Comer um banquete.
Então, o que é que está em jogo aqui? É nós estarmos dentro da vontade do Senhor, fazendo o que Ele está orientando. Então, esse movimento que nós estamos fazendo, o movimento que Deus quer que você faça na tua empresa, na tua vida profissional, é isso que está em jogo agora. Eu creio, meus irmãos, que nós estamos em momentos onde Deus está recomissionando a gente, reposicionando a sua igreja. É um tempo de tirar a sandália dos pés, é um tempo de ouvir a voz de Deus e dizer: Senhor, nesse contexto, nesse cenário, fala, Senhor, qual é a tua missão? O que tu tens para mim? Eu quero que tu pegue a tua empresa e vá nessa direção. Ah, mas Deus, ninguém está fazendo isso. Sim, mas confia em mim. Não anda ansioso, confia em mim. Aí Deus vai dizer assim: lança esse produto, faz isso, faz aquilo. Todos os nossos movimentos na nossa vida, nós temos que envolver Deus em tudo. Amém? Ontem eu me vi falando com Deus assim: que nota eu dou para esse Uber, Deus? Amém? Eu estou disposto, eu estou a fim de detonar com ele. Amém? Eu disse: Deus, mas eu não posso fazer o que eu quero. Amém? Qual é a nota que seria o correto? Amém? É isso? Sim, não é Senhor da nossa vida? Senhor, tem esse cliente aqui. Tem essa proposta de emprego. É isso que tu quer? Não é o salário, não é o que vai ganhar, não é o quanto vai dar aquele produto, não é? É Deus. Onde tu está me guiando, Deus? Nós estamos vivendo por o que vai gerar para cobrir uma necessidade e um sonho pessoal que nós temos, então nós estamos olhando pelo dinheiro que aquilo vai dar, quando nós devemos dizer assim: Deus, qual é o teu coração, Deus, sobre esse assunto? Eu não quero que tu vá para aqui, eu quero que tu vá nessa direção. Deus, mas ninguém vai fazer isso. Você não tem problema. Aliás, talvez um grande sinal para nós, a igreja, nessa hora, é exatamente fazer o que ninguém está fazendo. Porque a grande maioria está enganada por um monte de coisa. Então, se ninguém está fazendo isso na tua indústria, faz você. Amém? Eu vou fazer. Amém? Eu sinto de Deus. Amém? Eu estou em paz em Deus. Deus, eu estou disposto a botar o pé na água. Eu posso estar fazendo uma mancada, mas Deus, tu vai me cuidar de mim. Eu estou aprendendo a andar contigo. Então é o seguinte: eu vou botar esse pé na água, Deus, tá? Tá, mas isso não dá dinheiro? Não é isso que nos move. Amém? Você põe o pé na água. Aí, olha o que você tem. Olha o que você tem. Um porto, e meus irmãos, se eu não me engano, o navio que Paulo embarcou era no mesmo porto, ali naquela região. Então, aí Paulo entra no navio, Jonas entra no navio. Um navio era a vontade de Deus, outro navio não era a vontade de Deus. O que tinha dentro do navio que era a vontade de Deus? Provisão, instrução, graça, proteção, tudo tinha dentro. O problema, nós não estamos atrás do dinheiro e do sustento, nós queremos entrar no navio certo, meus irmãos. Amém? O que nós precisamos é saber assim: eu entrei no navio certo. O que é o navio certo? É um navio que Deus diz: eu quero que tu vá para Roma. Porque tudo tem a ver com o reino de Deus. Amém? Busca o reino de Deus e a sua justiça. Então, o que acontece? Eu tenho um plano para a tua empresa, eu tenho um plano para a tua vida, eu tenho um plano para o teu negócio. Tudo tem a ver com Deus. Então, aí Deus diz assim: eu quero que tu embarque nesse navio. Eu quero que tu vá a Roma, prega lá. O que aconteceu? Anjo. E olha que ele ainda teve que lidar com o capitão e com o mestre do navio, disse assim: não sai do porto, vai dar problema. E a Bíblia fala que os soldados, todo mundo levou mais a sério a experiência do capitão do que a voz de Paulo. Falei assim: eu avisei. E pior que depois que deu aquele pandemônio, né? O Euroaquilão, o tufão bateu de tudo que é lado, Paulo dizia: eu avisei. Avisei que não ia dar bom isso aí. Mas o Deus a quem eu sirvo, olha a diferença de estrutura. Está lá o Jonas, de joelho, clamando por uma solução na barriga de um peixe, e Paulo dizendo assim: o Deus a quem eu sirvo apareceu ontem a mim,
E ele me disse assim, Paulo, vai, importa que tu chegues até Roma. E ele me deu todo você daquele. Ele disse, todo mundo, ninguém vai se perder. Amém. Salvação, proteção de tempestade, amém, seguro de vida, tudo incluído ali dentro da vontade de Deus. Assim, não, ninguém vai morrer aqui, todo mundo vai se salvar, amém? Comida, aí Paulo diz assim, pessoal, vamos comer, pessoal, amém? Aí o pessoal cobrou ânimo e disse, aí resolveram comer. Aí todo mundo cobrou ânimo, fizeram, foram dar por causa de uma decisão não de Paulo. E meus irmãos, tem decisões que as pessoas tomam que fogem ao nosso poder, elas fogem ao nosso poder. Não é verdade? Eu não tive poder, eu disse para não fazer e eles fizeram. Aí você vai lá e cai, mas Deus sempre nos cobre. Aí foram dar numa ilha lá, aí o que a Bíblia fala em Atos 28? Fomos distinguidos pelos homens daquela ilha com uma bondade assim, fora do comum, provisão. Aí Paulo vai ali, manifesta o reino de Deus, e aí ele diz, era hora de partir, e a Bíblia fala que o pessoal da ilha encheu o navio com toda a provisão necessária para a viagem. Amém. Então, o que você tem que estar no navio certo? Que é o navio certo? Está dentro da vontade do Senhor. Então, o que Deus diz para nós? Nós não procuramos um cheque. E às vezes você pensa assim, meus irmãos, se Deus me der um cheque agora, amém? Pensa bem, para resolver esse problema que eu estou na empresa ou na situação, assim, tudo bem, eu vou pegar, vou usar, vou guardar, e aí o que eu faço depois? Eu não preciso de um cheque, eu preciso de clareza de como eu vou me mover, amém? É isso que eu preciso, amém? Porque o resto é consequência. Então, muitas vezes, os momentos de pressão que a gente sofre, Deus chama você de novo para o altar para dizer assim, eu preciso da voz de Deus, não de dinheiro. Nós não precisamos de dinheiro, nós precisamos da voz de Deus. Amém? Nós não precisamos de dinheiro, nós precisamos da voz de Deus. Amém? E na voz de Deus, nesse navio que você embarca, existe provisão. Não é verdade? Então, é uma mudança de mentalidade que nós temos que ter. E no momento de crise financeira, ou crise familiar, ou crise disso, nós normalmente procuramos alguma coisa para suprir a necessidade que nós estamos vivendo. Mas você vai suprir a necessidade, mas a causa continua lá. O que nós precisamos é assim, Deus, eu continuo precisando. Amém? Eu continuo precisando disso aqui para cobrir isso, cobrir aquilo. Mas Deus, o que realmente me importa é saber, fala comigo, Senhor. Fala comigo, qual é a direção nessa hora que o mundo está lidando, que o cenário todo nós estamos vivendo. Senhor, fala, o teu servo está ouvindo. É um amor por Deus e pela voz dele mais do que pelo dinheiro para cobrir um problema. Amém? Amém? Então, quando a palavra de Deus diz assim, trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, instrução, o que acontece? Esse lugar é um lugar de instrução, de palavra profética, de instrução. Amém? Como eu disse, eu posso falar sobre Jonas aqui, e você receber uma direção para a tua empresa. Que o Espírito Santo faz o que Ele quer, Ele sopra como Ele quer, Ele move como Ele quer, do jeito que Ele quer, Ele ministra, Ele quer ver um coração que está rendido para ouvir a história de Jonas, na simplicidade do coração, o Senhor fala, e aí Deus diz assim, o coração se abriu de tal maneira que Deus pôde colocar um negócio ali. É uma questão do nosso coração se abrir. Amém? Então, esse exercício que nós fazemos regularmente quando nós nos encontramos aos pés de Cristo é um exercício de nos rendermos a Deus. E essa abertura a Deus faz com que Ele possa colocar no teu espírito algo que não colocaria se não tivesse uma abertura para acolher. Então você acha que Deus está fazendo A e Ele está fazendo B. Amém. Essa é a beleza, Ele sopra onde Ele quer.
A gente acha que a gente tem tudo programado, que Deus vai fazer isso. Eu não vou na igreja hoje, porque fulano e tal não vai, então não vai acontecer nada comigo. Porque você acha que tem tudo planejado. Então vai ter assim, vai ser assado, se Deus faz tudo, amém, como Ele quer. Amém. Ele não é obrigado a seguir a tua agenda, nem o teu horário, nem o teu timing, nem a tua maneira, nem o teu jeito. Ele fala como Ele quiser, do jeito que Ele quer. E a questão é, você se rende a Deus, Deus do universo. E aí ele diz sim, Senhor, como Tu quiser, do jeito que quiser. E aí você vai se surpreender, que você está esperando A, Ele vai fazer B para você. Amém? Quem é que é a pessoa capaz de ouvir de Deus? Faz um cestinho e põe o teu filho. Amém? São aqueles exercitados nesse coração rendido e adoração a Deus.